Boa noite, meus irmãos. É uma bênção estarmos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé? O meu coração sofredor descanso seguro encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai que do mal me chamou. Cantai, cantai no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, mostrai seu amor nos astros esparsos nos céus, da lua nutrando o clarão. Eu leio poemas de Deus que outorga aos contritos perdão. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. No livro bendito encontrei palavras de amor e de luz, e canto celeste escutei dos anjos saudando Jesus. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Os males do mundo videi, por isso me pus a cantar. Com Deus para sempre estarei, irei com Jesus ao seu lar. Cantai, cantai no templo de nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Amém. Leitura alternada em Tito. Eu vou ler os números ímpares e Raquel e Giovana lerão com a congregação os números pares. Porque assim também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um
construir algum valor, onde a paz pudesse ser de verdade para eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Glória a Deus por esse plano maravilhoso. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto falo a toda gente, que Cristo deu-me seu amor. Jesus mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela grande bênção, Senhor Deus, de podermos te adorar, pela grande bênção, Senhor Deus, de termos sido achados por ti, Senhor Deus,
Um dia, Senhor, nós perdidos nesse mundo, com a nossa condenação, Senhor Deus, para o inferno, mas o Senhor veio, nos resgatou, e por Jesus Cristo nós podemos confiar que o Senhor nos levará para o céu. Obrigada, Senhor Deus, porque apesar de tantas lutas que nós temos, Senhor Deus, neste mundo, tantas dificuldades e tanta situação difícil que nós passamos, mas nós sabemos que nós podemos confiar em Ti, porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa esperança está na vida eterna contigo. Te agradecemos por esse tão grande amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Está programada agora, talvez não aconteça neste momento, sim? Tudo bem, a gente coloca em outro momento, porque neste tempo de pandemia as participações por vezes são aqui, como foi hoje de manhã, ou por vezes são gravadas, como seria agora, no culto da noite. Mas nós poderemos inserir a participação que foi preparada num outro momento do nosso culto. Eu quero cumprimentar os irmãos e dar-lhes a boa noite. Deus os abençoe, eu também os cumprimento com a graça do Senhor Jesus. Os que estão nos visitando esta noite, muito obrigado pela sua presença. E os que estão pela internet também nos visitam, muito obrigado. Deus nos tem abençoado sobremaneira com o privilégio da reunião, guardadas as restrições necessárias. Ali na mesa do hall de entrada estão alguns CDs que nós estamos oferecendo aos irmãos. É a Bíblia completa em áudio. E algumas cópias, eu sei que alguns já tinham levado no culto da manhã, mas nós não anunciamos. Temos poucas. Se não houver para você, deixe comunicado ali com o irmão, que ele vai me avisar, o irmão que está lá no hall, ele vai me avisar e nós providenciaremos outras cópias. Quem sabe podemos arrumar também o arquivo MP3, que você pode colocar no seu celular ou em outro aparelho, para ouvir a palavra do Senhor. Está lá ao dispor dos irmãos. Nós começamos esta semana, como fizemos no culto da manhã, cumprimentando com muito carinho e amor fraternal algumas pessoas. A irmã Gilda Meirelles, irmã Gilda que está participando do culto agora pela internet. Deus abençoe, irmã, parabéns pelo seu aniversário. Irmã Luana, parabéns pelo seu aniversário. Deus a abençoe. Quarta-feira será aniversário do Rubem, nós novamente mandamos um abraço para o irmão Rubem. Terça-feira. Quarta-feira será aniversário de casamento do irmão Vantuil, bodas de Nácar, 31 anos de casado. Vamos chegar lá, Luiz, no devido tempo. Parabéns ao casal tão querido. E a irmã Elaine faz aniversário na quinta-feira, dia 6. Não deixe de mandar um abraço virtual para estes irmãos, nós que não podemos, por hora, nos abraçar, mas podemos compartilhar do amor cristão. Queridos irmãos, os membros da igreja, nós dissemos isso no culto da manhã e queremos dar novamente este recado. Já há alguns meses, por causa de toda esta reviravolta, a igreja não se reúne para suas assembleias e é muito importante que o façamos. Por isso, nós estamos escolhendo a sexta-feira, ou dia 21 de agosto ou dia 28, nós confirmaremos isso até o domingo que vem, para fazer a primeira assembleia virtual da Igreja Batista Bela Vista. Dentre outros assuntos regulares, nós também queremos receber os novos membros da igreja. Então nós estamos de antemão avisando os irmãos para que se preparem e participem da Assembleia, e será um momento muito festivo ouvir a profissão de fé daqueles que oportunamente serão batizados. Também queremos apontar novamente para os irmãos que escolhemos o dia 30 de agosto para a comemoração do aniversário da igreja, os 55 anos da nossa igreja. Então nós escolhemos este domingo. Quem puder fazer-se presente o faça, quem participar pela internet também igualmente o faça, e procuremos trazer nossos amigos, visitantes, familiares, conhecidos, para uma ocasião tão festiva. Haverá muitas coisas especiais naquele domingo. Não posso anunciá-las, mas posso pedir que você interceda por todas elas e se prepare e reserve a data para algo que será muito marcante. Próxima quarta-feira, meus amados irmãos, continuaremos
tendo o que tem sido toda quarta-feira um tempo muito especial e muito abençoado pelo Senhor nosso Deus. E eu venho convidar você a participar. Por enquanto, ainda somente online, ao vivo, e você participe pelo YouTube. Se não pode naquele horário, participe em outro horário, quer dizer, ouça o estudo em outro horário, mas não deixe de participar da bênção que o Senhor nos tem concedido. Também, meus amados irmãos, dentre aqueles avisos que nós já demos no culto da manhã, queremos apenas dizer novamente que esta semana teremos mais alguns cultos com as famílias da igreja. Tem sido uma experiência tão abençoadora, tão gratificante. Os que estão presentes aqui, eu peço que permaneçam depois do culto. Quando acabar o culto, a transmissão do culto, nós temos um recado para dar aos que estão aqui presentes. Dito isto, eu quero cumprimentar aqueles que no YouTube deixaram o seu comentário, a Reninha, a Gilda, Hélio Matos, Glaucus, o Guilherme me corrigiu, irmãos, eles já não estão em Belo Horizonte, não estão mais em Varginha, viu, Guilherme? Eu estou corrigido aqui. Irmã Marlene, Raquel Rodrigues, Eber, Lúcia e G, Maria Inês, Toninho e Lindalva, a irmã Luísa lá do Equador, Eliette, Valdemir lá de Iguatu, abraço ao irmão Valdemir, Jamildo e tantos outros que conosco estão participando. Se você está participando desta transmissão, curta este vídeo e assim nos ajude a alcançar mais pessoas. Se você ainda não fez, inscreva-se neste canal. Meus amados, novamente a nossa igreja prova o seu compromisso com o reino de Deus nas generosas ofertas para missões que os irmãos trouxeram ao longo do mês de julho, provando novamente que o coração da nossa igreja está voltado para o reino de Deus. As necessidades no campo missionário permanecem e nós instamos com os irmãos e encorajamos a que continuem a contribuir generosamente para a obra de missões conforme o Senhor lhes propuser no coração. Nós vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas, sem constrangimento para ninguém presente, no entanto, como um ato de culto para todos nós, o reconhecimento de que o sustento das nossas vidas vem das mãos do Senhor, e também um ato de obediência e de expressão de confiança nas promessas de Deus. Se você veio para isto preparado, enquanto ouvimos a música instrumental, traga a urna de ofertas, orando primeiro aí no seu assento e dedicando a Deus e a causa de Deus aquilo que trará. Você que está na internet, se quiser fazer a transferência para as contas bancárias da igreja, neste momento, como que participando deste ato de culto, faça isto, mas não deixe também de orar, porque é um culto que você estará prestando ao Senhor. E assim, cultuemos o nosso Deus desta forma. Ariadne escolheu tocar um hino muito bonito, obrigado Ariadne, que diz, no auge da aventura, quer dizer, nos momentos mais sentidos de felicidade da nossa vida, ou das tribulações, nos altos e nos baixos, teu me bendirei, ó luz dos corações. Vamos dar graças a Deus. Irmã Edivane, queira nos levar ao Senhor em oração, dedicando a Deus aquilo que foi trazido e rogando pela palavra que o Senhor tem preparado para nós esta noite.
Amém. 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 Obrigado, irmã. Queira abrir a sua Bíblia no Salmo número 139. O Salmo número 139 é a nossa lição da Escritura esta noite. Depois da leitura, depois do momento de oração, aí a gente coloca a participação. Obrigado aos irmãos lá. Os irmãos da transmissão do culto são dedicadíssimos e eles nos abençoam muito com o seu zelo na obra do Senhor. Salmo número 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó
Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O povo de Deus diz: amém. Oremos a Deus. Ó Deus, Deus cuidador e cuidadoso para com o teu povo, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos o teu grande e tremendo nome, porque não há outro que seja como o Senhor. Tu que te assentas sobre um alto e sublime trono, tu, Senhor, que habitas a eternidade, mas também habitas no coração quebrantado e contrito. Tu que governas, Senhor Deus, todos os acontecimentos deste mundo tão grande, e ainda assim olhas com amor paternal sobre os teus filhos e filhas, aqueles que já foram abençoados com a salvação em Cristo Jesus. Sim, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque para nós tu te fizeste um grande e poderoso Deus de salvação, que nos buscaste, Senhor, quando estávamos desgarrados, que nos tomaste para ti, Senhor Deus, que nos recobraste da morte, que nos livraste da eterna condenação, fazendo-a cair sobre o Cordeiro de Deus, sobre o teu Filho, sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo e por tudo o que Ele é para nós. Porque nenhuma riqueza deste mundo, nenhuma glória humana, nenhuma posse, Senhor Deus, é igual ou pode se comparar sequer com aquilo que Jesus Cristo é para nós. Sim, Deus, temos um amigo, temos um mestre, temos um advogado, temos um salvador, temos um amado, temos um protetor. Tudo isto, muito mais, é Jesus Cristo para nós. Quão miserável seria a nossa vida sem Cristo, ó Deus! Quão triste e quão medonho o futuro das nossas vidas sem Cristo. Por isso, Senhor, a Ti o nosso louvor. Confessamos, ó Deus, a Ti, que não temos amado o Senhor sobre todas as coisas, não com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, não com todo o nosso coração. E confessamos, Deus, que não temos amado o próximo como a nós mesmos. Nossas ações, Senhor, tão somente provam que isto é verdade. Assim como os pensamentos da nossa mente que Tu conheces, e os sentimentos do nosso coração que Tu conheces, provam, Deus, múltiplas vezes, que não amamos o Senhor sobre tudo, e nem o próximo como a nós. Mas tem misericórdia de nós, Deus de amor e de graça. Ó Deus misericordioso, que se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos, e que aparta de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente é distante do Ocidente. Queira, Senhor, nos abençoar em nome de Jesus, dando-nos a certeza do perdão e a certeza da salvação, e dando-nos mais uma vez acolhida junto ao trono da graça, e paz
com Deus. Deus de amor, oramos por algumas pessoas, muitas na verdade, Senhor. Mas oramos, Senhor, e queremos dizer diante do trono da graça, uma oração, Deus, um clamor em favor do tio Marconi, em nome de Jesus, Deus. E obrigado pelo que tens feito na sua vida. Orar pelo teu servo, pastor Eupídio, e pedir que tenhas misericórdia. Clamar ao Senhor pela irmã Dani, Deus. E pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela irmã Maria Isabel, pela Jardilene, pelo bebezinho Igor. Clamar ao trono da graça, ao Deus Todo-Poderoso, pela tua serva, irmã Isabel, pastor Elias Correia, Átila e tantas outras pessoas. Deus de amor, lembra-te destes, Senhor. Estende sobre eles a tua misericórdia infinita e a tua graça, Senhor Deus, dando-lhes cura segundo a tua vontade, conforto em todo momento e provisões segundo as suas necessidades. Oramos pelo fim desta pandemia, Senhor, e pedimos que tu abrevies estes dias tão longos e tão cheios de provações, que tu nos firmes e confirmes e sustentes. Deus de toda graça, eis aqui o teu povo, Senhor. Mas, Senhor Deus, sem ti nada podemos fazer. Enche a tua igreja, Senhor, de ti mesmo, para que a tua igreja possa ser operosa, trabalhadora no reino de Deus, para que a tua igreja seja uma bênção para os nossos vizinhos, para a sua própria membresia, para aquelas pessoas que temos alcançado com a tua palavra perto e longe. Senhor, só pelo Senhor é que temos feito alguma coisa. Então unge a tua igreja, Deus, une-nos uns aos outros, une-nos a ti, para que continuemos a ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Rogamos por nós, rogamos pelas tuas demais igrejas, neste tempo tão mau, Deus, neste tempo tão pernicioso, tão malvado. Fortalece as tuas igrejas, Deus, para que elas sejam fiéis ao Senhor. Fortalece os teus servos que estão lá nos campos de missões, e que eles sejam por ti sustentados, Deus, em todos os aspectos. Senhor, acende a nossa esperança, Senhor Deus, para que aguardemos vigilantes que o teu Filho venha nos buscar. E quanto a esta palavra que lemos, que teu Espírito, Deus, que está trabalhando aqui neste lugar, nesta hora, e em todo lugar, naqueles que estão participando pela internet. Sim, Deus, que o teu Espírito nos dê ouvidos capazes de ouvir e um coração ensinável para a bendita palavra de Deus. Senhor, colocamos todos os nossos cuidados diante do Senhor e humildemente pedimos a tua promessa. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Obrigado porque assim começamos a semana, na presença de Deus. Que a tua bênção nos acompanhe, Pai querido. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos, irmãos, um vídeo. Não temos um vídeo, não tem problema. Vamos cantar um hino. Coloque-se em pé e nós cantaremos Salvação Jesus me dá. Coloque-se em pé para cantar este alegre hino e preparar o nosso coração para a mensagem que Deus tem para nós esta noite. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador.
convida Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu e por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Amém. Nosso texto desta noite já foi lido, é este Salmo número 139. Antes de trazer a mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos que mandei por alguns grupos da igreja no WhatsApp hoje à tarde, um agradecimento a Deus e aos irmãos pelas orações em favor do meu tio. Ele teve, como os irmãos, os que ouviram, nas últimas 24 horas, uma melhora excepcional, sem precedentes, inesperada. Os médicos que estão acompanhando o caso dele queriam desentubar e fazer a traqueostomia, que não foi necessária, graças a Deus. Ele está respirando autonomamente pela graça de Deus. Ele está ainda na UTI, os irmãos sabem que é um lugar tão solitário, tão tristonho, e não pode receber visitas por causa que ele foi contaminado com o Covid. Mas, irmãos, orem por ele. Nós ficamos tão felizes, irmãos, e glorificamos tanto a Deus quando recebemos esta notícia. Bem, esteja aí com o Salmo 139 aberto, e nós queremos falar neste tema, contemplando o amor de Deus, porque, na verdade, este é o grande tema deste Salmo. Você vai achar interessante saber, um pesquisador procurou elencar quantas pessoas aparecem na Bíblia. Algumas são famosas, Davi é famosíssimo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, os apóstolos, alguns, nós não sabemos o nome de todos eles, via de regra não, mas alguns, Pedro, Paulo, foi, não foi? Bem, temos alguns outros nomes do Antigo Testamento que conhecemos muito bem, Neemias e Esdras e Abraão, mas existem nomes menos conhecidos como Asbadana, que foi um grande companheiro de Neemias, diga-se de passagem, e como Nebuzaradã, o representante do rei Nabucodonosor, esse mais conhecido. E no Novo Testamento também, nós temos visto em Atos dos Apóstolos, um homem chamado Pórcio Festo, outro chamado Cláudio Lísias,
e tantos outros nomes. São 3.237 as pessoas mencionadas por nome na Bíblia. Eu pensava que era mais. São 3.237 as pessoas mencionadas por nome na palavra de Deus. Cada uma delas, no Antigo Testamento, seja da raça escolhida ou não, no Novo Testamento da igreja ou não, crentes e ímpios, bons e maus, cada um deles, assim como todos nós, caminhando perante Deus, perante a face de Deus. Uma das formas de olharmos para a Bíblia é esta: a história das pessoas em sua caminhada com Deus. O autor deste salmo não é Asbadana. O autor deste salmo é Davi, muitíssimo conhecido, seu nome significa amado. E o título do salmo nos diz um pouco mais, Salmo 139. Como eu sei que é de Davi, o salmo não diz, mas o Salmo 138 diz que é de Davi, e normalmente o salmo sem nome tem o mesmo autor do salmo com nome de autor precedente. Apenas uma informação para você poder saber alguns salmos. E está escrito mais, Salmo de Davi para o músico mor, ou seja, a intenção do salmo era que ele se tornasse um cântico do povo, que aquelas palavras que o Espírito Santo, a mente criadora, moveu a mente humana a escolher e escrever, se tornassem propriedade de cada pessoa ao longo dos tempos, dirigindo-se ao Senhor. É por isso que o salmo é escrito em primeira pessoa. Tu me formaste, mas não só Davi, eu assim como você. É escrito em primeira pessoa, mas não uma primeira pessoa que exclui os demais. Pelo contrário, a intenção da mente divina, movendo a mente humana, é que este salmo torne-se uma oração feita do meu coração e do seu coração. Belo isto. Cânticos que são orações e que dirigem-se a Deus da forma como Deus ensina-nos a orar. Isto é um salmo. Veja como ele se dirige a Deus. Senhor. Está em letras maiúsculas na sua Bíblia. É o nome sagrado de Jeová. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Primeira parte do salmo são os primeiros 6 versos. Uma declaração da onisciência de Deus. Uma declaração da inteligência de Deus muitíssimo superior. Então ele consegue afirmar coisas sobre Deus que somente Deus pode saber. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Tu entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na língua, eis que tu, Senhor, tudo conheces. É impressionante isto. É impressionante quem Deus é. Existe uma falsa ideia de Deus, da qual nós devemos fugir como se fosse um ídolo maldito, porque é, de que Deus não sabe das coisas, de que Deus não pode, de que Deus não faz. Você pode acreditar nesse Deus se você quiser, mas esse Deus não existe. E alguém diz, o Deus em quem eu acredito nunca lançaria ninguém no inferno. Eu digo, é verdade, o Deus que você acredita jamais faria isso, porque ele não existe. O Deus em quem eu acredito não julga ninguém. Eu falei, pode, esse é o seu caminho. O Deus em que você acredita não faz isso, mas ele não existe. O Deus que existe, o único Deus que existe, é revelado a nós nestas tremendas palavras. Como sendo Deus acima de toda a sua criação e sabedor até daquelas coisas que se passam no silêncio dos nossos pensamentos e do nosso coração. A Santo Agostinho nós devemos esta expressão onisciência, que significa saber tudo. Agora, bem pode ser que este salmo vise apenas nos informar que Deus sabe todas as coisas, mas não é bem assim que a palavra de Deus funciona e você sabe disto.
Tudo que a palavra de Deus revela tem valor, não somente conteúdo, tem conteúdo, mas tem algo que significa para as nossas vidas. Tem algo que significa verdade para como nós nos relacionamos com Deus. E Davi leva isto para um tom muito íntimo. Ele diz: tu sabes o meu assentar e o levantar, tu entendes o meu pensamento, tu conheces as minhas palavras. Meus amados irmãos, é simples. A lição primeira, e eu digo que este salmo é um salmo sobre o amor de Deus, é porque Deus, sendo o conhecedor de todas as coisas, sabe coisas a nosso respeito que nós não gostaríamos que ninguém soubesse. E sabe coisas a nosso respeito que nós ficaríamos muito felizes que sequer tivessem acontecido. Se é verdade o que dizem, que pecados antigos têm longas sombras, Deus as conhece. Nós queríamos que não. Eu, assim como você, carrego no meu coração coisas que eu fiz, que eu olho para trás e digo: que droga que eu fiz isto. Sim? Eu, assim como você, me lembro de palavras que eu disse que eu queria não ter dito. E de sentimentos que eu nutri, que eu me envergonho de tê-los nutrido. E o apóstolo Paulo ainda nos encerra este assunto e diz que não é preciso prolongar esta conversa. Ele diz: só o mencionar estas coisas é vergonha. Pense no autor destas palavras. Eu digo novamente, o salmo foi escrito por Davi, salmo de Davi para o músico mor. O rei Davi está dizendo: Deus, tu sabes os meus pensamentos, inclusive os que tive a respeito de Batseba e a respeito do seu marido, e da forma como eu com crueldade tramei contra aquele que era leal contra mim, para matá-lo e ficar com a esposa dele. É vergonhoso em todos os níveis. Tu sabes as pessoas, quantas centenas de pessoas eu matei. E depois de fazer esta constatação sobre Deus, que nós poderíamos igualmente aplicar a nós, eu poderia aplicá-la a mim. Tu sabes, Senhor, as vezes em que minhas palavras foram palavras malditas. Tu sabes, Senhor, o meu assentar e as vezes que eu me levantei para fazer aquilo que era plena rebelião contra a tua justa e perfeita lei. Depois de dizer isto, ele diz assim: tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Ou seja, ainda que Deus saiba todas estas coisas a meu respeito, e ainda que Deus saiba coisas, porque veja como nós somos. Existem certas pessoas com quem eu não quero me relacionar, porque eu acredito que elas não são boa gente, por causa dos pecados que elas cometeram e cometem. E eu sou tão pecador quanto elas. Mas eu me sinto no direito de me resguardar de alguém. Deus, sabendo as coisas que acontecem dentro de nossa mente e coração e os nossos atos, veja que isto é um propósito de Deus e não uma conquista humana. Veja que isto é uma decisão que Deus tomou eternamente e não algo que nós possamos vir a merecer. Tu me cercaste por detrás e por diante e sobre mim puseste a tua mão. E o que é isto? Bênção. Bênção. Ele está dizendo: Deus, tu sabes. E sabendo, mesmo sabendo, tu me abençoaste. Mesmo sabendo, tu me protegeste. Mesmo sabendo, estendeste sobre mim a tua mão. Um gesto. Não que Deus tenha uma mão lá no céu enorme de quilômetros, não. Mas que Deus olhou favoravelmente para aquele pecador. Por que isto aqui é contemplando o amor de Deus? Porque Deus, conhecendo quem nós somos,
escolheu, determinou-se, expôs no seu coração um propósito de nos amar. E a razão por que Deus nos ama não é outra, senão Ele próprio. A razão por que Deus nos ama é Jesus Cristo, nosso Senhor. A razão por que Deus escolheu e pode, na sua própria santidade, nos amar, é por causa da expiação dos nossos pecados que foi feita na cruz do Calvário. Ouça o que Deus disse pela boca de Moisés ao povo de Israel: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que outros povos. Deuteronômio capítulo 7, estou lendo o verso 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Por que Deus quer amar? Porque esta é a constatação. Deus decidiu amar um pecador chamado Hugo, apesar do Hugo e não por causa do Hugo. E aplique isto a você. E por quê? Por causa do seu próprio propósito salvador. Por causa do seu próprio desejo, por causa da sua própria decisão de nos salvar. Sim, meu amado irmão, se você é crente, tenha total certeza do amor de Deus, mas nem por um minuto pense que este amor é por sua causa. Tenha total certeza do amor do Senhor, mas nem por um minuto se engane que Deus te ama por causa de você. Não. Deus te ama apesar de você. Deus ama a mim apesar de mim. E será muito impactante para todos nós, todas as vezes, que a leitura da palavra de Deus nos levar ao livro do profeta Oséias. Lembra-se? Deus ordenou a ele: case-se com uma meretriz. Espantoso comando. Toda a sua reputação de profeta estava comprometida. Ele nunca mais seria ouvido. Deus disse: faça isto. Ele achou uma mulher chamada Gomer, casou-se com ela, teve filhos com ela, mas você lembra o que Gomer fez? Gomer rejeitou o amor de Oséias. Gomer voltou para a sua vida e para os seus pecados, foi reduzida à prisão e servidão, e Oséias a comprou novamente. Deus disse: vai e faça isto. E em tudo aquilo Deus estava escrevendo uma grande história. A história poderosa, a parábola poderosíssima do seu amor para com os pecadores. Eu mandei para muitos dos irmãos no WhatsApp, sexta-feira, até nas minhas redes sociais eu postei, porque recebi isto de um irmão amigo essa semana e achei tão legal. A Capela Sistina em Roma, quando for lá, Tailane, manda uma foto para mim. Capela Sistina em Roma, onde Michelangelo pintou quase todo o Antigo Testamento. E no centro da Capela Sistina, o retrato da criação do homem, imagem conhecidíssima, Deus e Adão de frente um para o outro, os seus dedos quase tocam, se sabe de qual imagem eu estou falando? Seus dedos quase se tocam. E então este amigo reparou que naquela imagem, o dedo de Deus está esticado e o de Adão está caído. A distância não vem de Deus, vem do ser humano. E nesta imagem, somente um detalhe desta imagem, está a doutrina da queda. Está tudo que a Bíblia ensina sobre o nosso estado de ruína espiritual, porque nos rebelamos e nos afastamos de Deus e entramos numa rebelião contra o Senhor. E se o assunto é delicado, e eu sei que é, permita eu usá-lo somente como uma ilustração, sem entrar no mérito da questão. Vez por outra, víamos reportagens de que os prisioneiros de tal e tal presídio fizeram uma rebelião, atearam fogo nos colchões, pegaram alguns dos carcereiros ou dos outros presos e fizeram como reféns. Já viu essas notícias? Isso acontece no Brasil toda semana. Não quero entrar no mérito da questão e nem quero questionar a forma como você olha para isto.
quero apenas mostrar uma única questão, um único ponto. Eis a humanidade, rebelde contra Deus, fez-se inimiga de Deus e em rebelião, queimando este mundo inteiro, pode pensar assim, destruindo a criação do Senhor, apenas para aumentar sobre nós nossa própria culpa e acrescentar crime sobre crime. E ele diz, tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão, tal conhecimento, verso número 6, é para mim maravilhosíssimo, é claro que é. Descobrir-se amado de Deus é maravilhosíssimo. Descobrir-se perdoado pelo sangue do Calvário é maravilhosíssimo. Perceber que éramos perdidos e que nos tornamos salvos e que Cristo nos salvou é maravilhosíssimo. E mais, é tão alto que não posso atingir. Não posso atingir, não podes tu, não podemos nós, não pode ninguém. Somente na eternidade, quando Deus abrir para nós as portas da sua casa e nos acolher para morarmos com Ele para sempre, é que nós teremos, não há tempo na eternidade, mas nós estaremos perpetuamente, sem fim, contemplando este conhecimento, esta revelação do amor de Deus, que decide nos amar somente porque Ele quer e porque Ele pode. Veja que ele fala mais sobre o amor de Deus para nós esta noite. Do verso 7 até o 12, é a segunda parte do Salmo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E Agostinho de Hipona nos ensina o termo onipresença. Deus presente em todo lugar. Mas esta noite eu não estou dando aula de teologia sobre os atributos de Deus. Eu estou trazendo uma mensagem sobre o amor de Deus para o seu coração. E quando esse texto fala mais, se eu subir ao céu, lá tu estás. Eu sei que ele se refere a algo literal. Se eu descer ao inferno, ele também está se referindo a algo concreto. Mas deixa eu pensar aqui com você esta noite sobre a presença de Deus nos diferentes e nos felizes e nos difíceis momentos da nossa existência. Se eu subir até o céu, momento de maior felicidade da vida. Eu nunca vivi um momento tão feliz, exceto quando eu entendi que era salvo. Os momentos mais felizes da minha vida foi quando eu entendi que era salvo, em primeiríssimo e indisputável lugar. Quando eu me casei com a minha esposa e vocês estavam lá testemunhando. E 1 ano e pouco atrás, quando eu recebi aquela menina das mãos do médico. Os momentos mais felizes da minha vida até hoje. Se eu subir até o céu, eu lembro desses 3 momentos mais felizes da minha vida. Deus estava comigo. Tu ali estás. E se eu descer até o inferno, eu me lembro dos momentos mais tristes da minha vida. Eu me lembro 1 ano atrás, quando a minha tia teve aquele AVC. Tu ali estás também. Posso pensar assim neste salmo? Deus que está conosco nos momentos mais felizes da nossa vida, aumentando a nossa felicidade. A felicidade do incrédulo é muito mais vazia do que a do crente. Porque o incrédulo é feliz na sua mente pela sorte, pelo acaso e pela loteria da existência. Por acaso as coisas deram certo, por acaso ele é feliz. Nós temos felicidade associada com gratidão. Porque nós podemos saber que tudo que nos faz feliz vem de mãos amorosas, paternais, celestiais. Se eu subir até o céu, tu ali estás. Se eu descer até, a minha tradução diz inferno, não é muito correto, inferno, morte talvez. Se eu descer até a morte, tu ali estás também. E a tristeza do incrédulo é mais pesada do que a tristeza do crente. Porque o crente tem conforto, consolação. Ele tem um consolador, o Espírito Santo. Veja, meu amado irmão, veja, minha querida irmã, que expressões maravilhosas que nos ensinam sobre Deus. Ele diz mais: se eu disser que as trevas me encobrirão, sim, dias de profunda escuridão, nosso coração se fecha por completo. Distanciamo-nos da fé.
ou entramos numa crise de vida, a escuridão da depressão, da solidão, da perda, do luto. E ele diz: então a noite será luz ao meu redor, as trevas e a luz são iguais para ti, a noite brilha como o dia. Pedro, Atos capítulo 12, numa cela, e eu descrevi hoje de manhã essas celas, o porão do porão, o calabouço, os ratos e os insetos e as pulgas, a sujeira e a fedentina, as algemas. E Atos capítulo 12 nos diz que Pedro estava naquela vulgar e miserável condição, quando uma grande luz encheu a cela. Como não pensar neste salmo? Como não pensar neste salmo? A noite brilha como o dia. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto o Mestre seguindo, canta os louvores da salvação. Brilho celeste, enche minha alma a glória de Deus. Sim, este aqui é um tratado breve sobre a onipresença de Deus, mas não é a onipresença somente geográfica. É a onipresença de Deus nos diferentes momentos da nossa vida. Deus está conosco e nestes momentos nós conhecemos mais e provamos mais do amor de Deus. A terceira parte do Salmo, versos 12 a 17, fala sobre a providência de Deus. Então eu falei sobre o propósito de Deus de nos amar apesar de quem somos. Falei da presença de Deus em nossa vida, seja qual for o momento. E agora ele vai nos falar sobre a providência de Deus. Ouça que palavras! Muito antes da genética, muito antes do surgimento da ginecologia, ainda havia rudimentaríssima medicina. Quando estas palavras foram escritas, a mente que criou todas as coisas, movendo a mente humana. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Ele descreve até o verso 16 o crescimento de um bebê no ventre. A parte da sua vida que você não se lembra que viveu. Eu recebi esta semana uma foto, achei tão interessante. Na Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Galípoli, que aconteceu no sul da Itália, estavam os dois exércitos em combate. Você não vai acreditar nisso, mas eu tenho a foto para provar. No ar, duas balas se encontraram. Você acredita nisso? Uma atravessou a outra, caiu no chão da batalha, e por mais improvável que seja, isso ainda foi achado ainda e preservado. Duas balas que se encontraram no ar. Uma atravessou a outra e ambas caíram no chão. Se cortaram no ar e caíram no chão. Existe gente que estuda estatística, e graças a Deus por eles, eu seria totalmente incapaz disto. Quem estuda estatística diz que a chance disso acontecer é a mesma de você, Moel Pereira jamais, Moel Pereira é um crente, mas de um incrédulo ganhar na loteria 3 dias seguidos. Ganhar na loteria 3 dias seguidos. É a mesma probabilidade de duas balas se encontrarem no ar. Muito menor do que uma bala. É a semente masculina, que pela mão providencial de Deus, encontra-se com a semente feminina. E num milagre sem testemunhas, somente Deus o vê, tornam-se uma nova vida. Não é maravilhoso isto? Isto é maravilhoso. Isto é a coisa mais maravilhosa que existe. E ele descreve este milagre. E ele fala sobre o imenso e firme, e glorioso, e sábio, e poderoso propósito de Deus. Meu irmão e minha irmã, se não é para soar piegas repetindo uma frase vazia, mas eu não tenho outro jeito de dizer, nós não existimos por acaso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Isso deve aumentar muito o nosso respeito pela vida nossa própria de outros. Isso deve nos ensinar algo tremendo sobre a presença de Deus na vida de cada pessoa. Ninguém é um desperdício, ninguém é um acaso, ninguém é um acidente. É Deus quem o faz. É Deus quem o faz. É Deus quem o faz. Ele contempla a sua própria existência e fica maravilhado com este incrível propósito de Deus. Ele diz, Deus fez tudo isso para que eu viesse à existência. Tu me formaste, ele diz, lá no ventre da minha mãe.
Foi uma obra de Deus. Uma obra de Deus. Não é maravilhoso olhar para você mesmo no espelho e dizer, eu sou a obra de Deus. E quando você puser muitos defeitos em você, você está pondo defeitos na obra de Deus. Mas veja que o ventre, que você não se lembra, são apenas 9 meses da sua vida inteira. Ele dedica alguns versículos, movido, é claro, pelo Espírito Santo, a pensar sobre uma parte da vida que a gente não se lembra, para frisar uma verdade única, que nossa vida é provida, sustentada por Deus. Se você é crente, acrescente ainda maior alegria em saber que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Esta semana um rapaz muito inteligente, chamado Levi, me fez uma seguinte pergunta, eu precisei pensar para responder o Levi. Ele me perguntou, como é possível ter paz diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Profunda pergunta. Eu disse a ele, escreva aí 818 e escreva aí 828. Foi assim? 818 e 828. 818. Romanos 8:18. Eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe por que não importa se você vai ser rico ou pobre aqui nesta vida? Porque você vai ser rico no futuro. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Imagine o seguinte, só para a gente poder esquentar um pouquinho a cabeça. O homem mais rico do mundo hoje é Jeff Bezos, o dono da Amazon. Jeff Bezos. Jeff Bezos, que não tem filhos, diga-se de passagem, manda uma carta em Madriana lá para sua casa, Avenida Tereza Cristina. Chegou uma carta lá onde ele está dizendo que o Wesley é o herdeiro do dono da Amazon. E o dono da Amazon morreu. Deixou alguns bilhões de dólares para o nosso amigo. Ó, Wesley, lembra de mim quando entrares no teu reino, hein? Deixou alguns bilhões de dólares para o nosso amigo. Mas uma cláusula no testamento. Você está com que idade, Wesley? 25. A cláusula diz que ele não pode pegar no dinheiro até ele fazer 30. Então, de 2020 até 2025, não vai mudar nada. Mas vai mudar muita coisa. Não vai mudar nada, mas vai mudar muita coisa. Sim ou não? Se fosse com você essa carta, você não ia se importar se você ia passar, se o seu sapato furou aqui, porque é só ter um pouquinho de paciência. E o que Romanos 8:18 nos ensina é só ter um pouquinho de paciência. As tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu disse para ele, escreve 8:18 e escreve 8:28, porque Romanos 8:28, que você sabe de memória, diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eis por que nós podemos ter paz. Eis por quê. Eis por que nós podemos ter paz no mundo que tem doença que não tem cura, no mundo que tem governante que não olha para nós, no mundo que tem violência que não tem solução. Eis como nós podemos ter paz. Existe algo preparado para os crentes na vida eterna. É só ter um pouquinho de paciência. E existe uma certeza para hoje, não é só para amanhã não. Existe uma certeza para hoje, que tudo o que acontece foi divinamente orquestrado, seja que pecaram contra nós e Deus o permitiu, seja a provação que nos acometeu e Deus o permitiu, tudo está orquestrado, divinamente orquestrado. E quando você for ouvir uma orquestra, lembre-se de Romanos 8:28, porque o som do fagote não é tão bonito sozinho, o som da flauta é estridente, o som do violino é um pouco gritante às vezes, mas quando se junta tudo, envolve toda a nossa mente e você sente no corpo a beleza da música. Lembre-se da orquestração do divino regente. A quarta parte do Salmo, essa aqui, ele diz assim, ó Deus, verso 19, tu matarás de certo o ímpio. E sim, Deus fará isto. Não tenha dúvida. Não tenha a menor dúvida.
Um dia de juízo virá. E antes desse dia de juízo, a porta da graça está aberta. Mas quando o juízo vier, a porta da graça se fechará. Alguns irmãos se espantam que os salmos digam estas coisas. Na teologia nós os chamamos de textos imprecatórios, mas são extremamente importantes, porque são a revelação da justiça divina. O mundo hoje pode ser que não se importe com estas coisas, mas Deus se importa. Eu já relatei ao irmão que alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um motorista foi parado pelo policial. Ele foi um pouco arrogante com o policial, e o policial lá no seu coração firmou um propósito de que ia levar aquele cara de um jeito ou de outro. Sabe quando ele está procurando coisa? Quem procura acha. Então ele procurou, olhou todo o carro, olhou o porta-malas, olhou debaixo do carro, viu se tinha todos os aparatos que o carro precisa ter segundo a lei, tudo, até que o cara disse, já irritado, pelo amor de Deus, você vai me deixar ir embora ou não? Ele falou, te peguei. Até a década de 70, no estado de Connecticut, era crime usar o nome de Deus em vão. Te peguei, vamos embora. Sem brincadeira. É claro que a Assembleia Legislativa daquele estado derrubou aquela lei na mesma semana. Ou seja, lá e em nenhum lugar é crime mais tomar o nome de Deus em vão, exceto na lei do céu. Exceto na lei do céu. Ao falar sobre o amor de Deus, o salmista descreve com termos candentes um mundo que rejeita o Deus de amor. Ele diz, falam malvadamente contra ti, no verso 20. Ele diz, os teus inimigos tomam o teu nome em vão e não vão presos por isto. Não nesta vida. Não odeio eu, ó Senhor, os que te odeiam. Não, as pessoas que estão fora de Cristo não são meros neutros. E aqueles que rejeitam o Evangelho não são meros neutros. O alerta da Escritura é que eles se voltam contra Deus. Não me aflijo por causa dos que, olhe como ele fala, se levantam contra ti. Sim, meu amado irmão, este salmo fala sobre o propósito de Deus de nos amar apesar de quem somos. Este salmo fala sobre a presença de Deus conosco, nos piores e nos melhores momentos da vida. Este salmo fala sobre os planos perfeitos de Deus, a providência de Deus. Mas este salmo também fala sobre uma purificação que Deus opera no meu coração e no seu. Tudo com P fica fácil de guardar. O propósito, a presença, os planos e a purificação. Deus nos separa para si. Deus nos separa para si diante do mundo. Nessa semana eu também postei, se há lugar para Cristo no seu coração, frase de Charles Spurgeon, se há lugar para Cristo no seu coração, então não há lugar no mundo para você, e não há lugar em você para o mundo. Veja como o salmo termina. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por quê, meus amados irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. A segurança da salvação que nós podemos ter por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a segurança da salvação que nós podemos ter não é licença para uma vida irresponsável, não é licença para uma vida indiferente às coisas do Senhor, não é licença para vivermos vidas levianas. A segurança da salvação é esta humildade em que, apesar de salvos, nós queremos que Deus veja, que Deus olhe para dentro de nós e que Deus mostre se temos falhado com Ele de alguma forma. Porque, meus amados irmãos, como nós poderíamos ficar tranquilos pecando contra Deus, cujo amor é aqui revelado de forma tão impressionante? Não dá para ficar tranquilo. Lembre-se que Pedro caiu porque ficou tranquilo demais. Ele disse, todos te deixarão, Senhor, menos eu. Jesus disse a ele, hoje, Pedro,
hoje me negarás. Lembra-se do que aconteceu quando ele negou pela terceira vez? O Evangelho de Lucas nos diz, o Senhor estava olhando para ele. O amor de Deus implanta em nós um novo coração. Eu gosto das imagens que os irmãos me mandam pelo WhatsApp, eu assisto os vídeos, eu ouço os áudios, as músicas inspiradoras, nem sempre eu tenho tempo para tudo, mas eu tento. Me mandaram uma assim, quando te perguntarem o que Deus fez por você, mostra o seguinte, era um coraçãozinho de pedra, uma estatuazinha de coração, e depois um coração de carne. E é isso que Deus fez por nós. Deus colocou em nós o seu amor, e um coração que o ama, e um coração que com temor diz, Senhor, olha para dentro de mim. Você já fez essa oração? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Você já fez essa oração? Guia-me pelo caminho eterno. Porque, pensando em todo o amor de Deus, o Salmo todo quer nos trazer aqui, a esta oração, em que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que Deus trabalhe em nós, para que Deus nos transforme em semelhantes a Cristo, em quem Ele quer que sejamos. Fim da mensagem, número 1. Aqui neste lugar, na internet, agora ou em qualquer outro momento, está escrito atrás de mim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Número 2, meu irmão e minha irmã, faça esta oração, Senhor. Creia no amor eterno de Deus, mas faça esta oração. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Damos-te graças, ó Deus, pela Tua palavra, e porque Teu Espírito bendito ensinou estas palavras a um homem como nós, para que, guardadas no Teu livro, chegassem até nós esta noite. E nós, ó Deus, que precisamos tanto da ajuda do Senhor, tem misericórdia de nós e ensina-nos aquilo que ouvimos e que de Ti recebemos nesta hora. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor eterno. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu poder em transformar pecadores em salvos. Te adoramos, ó Deus, pela justiça que foi feita na cruz. Mas, Senhor, sonda cada um de nós. Conhece os nossos caminhos e pensamentos. E guia-nos. Guia-nos, Senhor, como em outro salmo nos é dito, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ensina-nos um pouco mais do Teu amor, Senhor, e que a Tua palavra encontre lugar em o nosso coração. Obrigado pelo culto desta noite, Deus eterno, pela igreja aqui reunida, por aqueles que, por não estarem aptos, estão participando pela internet. Por tudo isto, Pai Santo, Te louvamos e Te damos graças. E tendo começado assim a nossa semana, pedimos que Tu nos guardes na Tua presença e que nada nos afaste da comunhão com o Senhor. Querido Deus, cuida de nós e que Teu Espírito Santo ainda mais nos ensine da vontade do Senhor na Tua palavra. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje
e sempre, até que Cristo venha nos buscar. Amém e amém. Em pé vamos cantar esta canção para concluirmos o nosso culto. Depois do poslúdio eu ainda preciso dar um breve recado aos irmãos, eu peço um minutinho seu depois da música. Nós saudamos afetuosamente a todos os que estão aqui presentes, estes queridos que estão nos visitando, muito obrigado, Senhor os abençoe, e aqueles que estão participando do culto online e os que estão também nos, entre aspas, visitando online. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Nós agradecemos muitos irmãos que têm trabalhado, irmão Denilson na portaria, irmã Ariadne e Misa, e Soninha, Giovana e Raquel, e obrigado Isaac, Wesley, Joso Levi, que estão nos ajudando na transmissão, mídia, som, e demais irmãos que têm trabalhado juntos para o bom fruimento do nosso culto. Nós vamos encerrar o culto desta forma, agradecendo aqueles que conosco estão online. Se você está online e puder curtir este vídeo, nós agradeceremos. Se ainda não se inscreveu no canal, pedimos que também o faça, se assim desejar. Vamos ouvir o poslúdio, orar em silêncio, dar graças a Deus por este culto. E como eu digo, apenas repito, para os que aqui estão presentes, depois do poslúdio, uma palavrinha de 45, 47 segundos.